Olá, bem-vindos, boa tarde. O nosso Tarde VIP dessa terça-feira está começando com muito astral para você de casa. Então eu faço o convite, se aconchegue, vem comigo, porque a partir de agora a gente tem uma entrevista muito especial para a gente, olha, aproveitar, crescer juntos, pensar, porque esse é o grande objetivo do programa, para que você nunca saia da mesma maneira como você chegou aqui, para que a gente aprenda com as histórias, com o olhar e com o ponto de vista de outras pessoas. Então, fique bem à vontade, é uma honra ter você aqui diariamente no nosso programa. E a partir de agora, você vai conhecer o perfil da minha entrevistada. Oi, eu sou Cássia Gargantini, sou jornalista, empresária, proprietária da Gargantini Comunicação e, com muito orgulho, mãe do Bruno e da Camila. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com a Paty sobre a carreira, meu passado, meu presente, meu futuro, e espero vocês. Vai ser incrível, eu tenho certeza. Eu quero aproveitar e mandar um beijão para a mãe dela que faz aniversário hoje, que está ligadinha aqui também conferindo o nosso Tarde VIP. Um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. E nós estamos de volta com o nosso encontro e ela já está a postos aqui. Eu estou muito feliz de conversar com a jornalista, assessora de imprensa, Cássia Gargantini. Cássia, bem-vinda, é um prazer ter você aqui, viu? Eu que adoro conversar com você, né, Paty? Vim nesses espaços que você grava esse programa, curtir um pouco a natureza, é muito bom. Porque você sempre está nos bastidores, né? Eu estou sempre nos bastidores, orientando, fazendo media training com o cliente, para ele saber o que responder, o que falar. Então a gente está sempre atrás das câmeras. Agora, Cássia, por que ser jornalista? O que te moveu? Conta aqui pra gente. Eu sou de São Paulo, né? E a escola onde eu estudava, eu sempre fui muito de querer contar a história, de querer perguntar coisas, sempre fui muito curiosa e escrevia muito. Há alguns anos atrás, que não vem aqui o caso citar quantos, a gente não tinha Facebook, blog, nada disso, a gente tinha diário. E eu escrevia diário. Todos os dias eu escrevia o que me acontecia com detalhes e depois eu lia. Então eu sempre tive esse dom. Aí quando foi a época de prestar vestibular, meu pai tinha uma empresa automobilística, eu prestei engenharia como primeira opção e prestei jornalismo como segunda opção, assim, em outras faculdades, sem ele saber. E aí eu, assim, não fui aprovada em engenharia, ia ter que fazer cursinho, até porque eu queria uma federal, e fui aprovada para jornalismo. Aí eu cheguei em casa, falei, olha, eu entrei na faculdade de jornalismo e na época também não tinha internet para ver, a gente tinha que ir na porta do Estadão para ver a lista de aprovados das faculdades. E eu fui com os amigos para a porta do Estadão e estava lá meu nome, né, na faculdade de jornalismo. Nossa, eu berrava, eu gritava, cheguei. Olha, eu consegui, eu entrei na faculdade de jornalismo, era muito mais disputado. Aí meu pai disse, bom, se é um sonho seu, começa, né, o ano que vem você tenta engenharia de novo. E ali eu fui, realizei todos os meus sonhos, fui editora-chefe do jornal da faculdade, sempre escrevi, sempre questionei, sempre briguei. Aí, assim, foi um trabalho muito bacana, até quando eu me casei e mudei para o interior. Aí a história começou a mudar, porque assim, a gente tem o perfil investigativo de jornalista e a gente aí tem que mudar um pouquinho esse perfil quando a gente passa para o lado da assessoria de imprensa, que foi o que eu fui procurar quando eu vim para o interior. Que bacana, Cássia. Isso já faz o quê? Quantos anos? Eu tenho mais de 30 anos de experiência na área. Cássia, mudou muito, né? Mudou demais. Como é que você olha para essa mudança da nossa profissão? A gente teve um momento em que o diploma não foi mais exigido, a gente tem esse universo de blogueiros que agora surgiram, de qualquer um, vou colocar entre aspas, qualquer um, mas com muito carinho, que passou a assumir o microfone, gente que era de moda e passou a ter um programa de televisão, veterinário, advogado. Como é que você olha para essa miscelânea também, que se tornou a nossa profissão? Eu penso que os jornalistas meio que se dividiram, né? Na minha época, na época que eu fiz faculdade, o que a gente precisava muito era investigar.
era achar, sabe, o assunto do ponto de vista mais interessante, era fuçar. E hoje parece que os estudantes, os jornalistas de hoje em dia, eles não trazem mais isso. Por conta, eu acho que desse favorecimento todo. Então caiu o diploma, voltou. Qualquer um que escreve qualquer coisa acha que é jornalista. E não é assim. É verdade. O jornalista aprende tantas outras coisas num curso de jornalismo. Eu sou também coordenadora de curso de comunicação. Eu sou coordenadora do curso de Relações Públicas e do curso de Publicidade e Propaganda. Eu só não tenho ainda o meu projeto pedagógico do curso de jornalismo porque a profissão caiu num descrédito tão grande que a gente não consegue montar turma. Só que as pessoas precisam entender que para ser jornalista, assim como para ser dentista, para ser advogado, a gente tem que aprender, apurar todos os dons que a gente tem para isso. Né? Saber fazer uma entrevista, saber o que perguntar, procurar o furo. E assim, ter fontes. São coisas que as pessoas que não fizeram faculdade não sabem fazer. Exato. Então não é sentar e escrever. Exato. Sentar e... Ainda assim, eu penso, Patrícia, que até para sentar e escrever precisa ter dom. Porque eu vejo um monte de gente que se intitula crítico, que se intitula blogueiro, que se intitula... e não sabe escrever, reproduz release. Ctrl-C, Ctrl-V? Ctrl-C, Ctrl-V. Hoje existe até alguns sites que você já identifica o que é plágio. E isso é muito legal. Mas para ser jornalista tem que ter o dom, tem que ter paixão e tem que ter curso. Eu concordo plenamente. Eu confesso que eu deixei de ir em algumas coletivas por conta disso. Porque eu chegava lá, só era eu, jornalista. O restante estava lá querendo mais saber do auê do que do fato em si. Então eu falei, eu prefiro reportar de outra maneira aquela notícia em si. Agora, Cássia, o mercado do interior. Como é que você olha para esse mercado do interior, sendo que você tem um pé também na capital e tem uma ligação com o litoral, que daqui a pouquinho eu vou contar através do seu pai. Mas eu quero saber como é que você olha para o mercado do interior. Ele fomenta, tem mercado, há espaço, como é que você olha para isso? Aí eu estava retomando um pouquinho. Quando eu vim para o interior, eu resolvi trabalhar com assessoria de imprensa, porque eu identifiquei o quanto que era limitado em termos de mídia. A gente tem em Campinas uma grande mídia e outras mídias, né? Uma grande mídia impressa, 3 mídias de televisão, 2 de rádio, então é muito limitado. Em São Paulo, eu em época de faculdade, eu fiz estágio em rádio, fiz estágio na Contigo, eu fiz estágio em um monte de veículos. Aqui não tem. Em Americana, onde eu fui morar, especificamente, menos ainda. Era um jornal, depois passaram para 2 jornais. Todas as cidades pequenas do interior é isso. Então, a grande questão é não ter oportunidade dentro de grandes veículos. Mas você tem oportunidade de construir ou de estar fazendo notícias através, hoje, da internet. O site hoje da minha empresa é super visitado. O meu Facebook é visitado, porque a gente saiu daquele momento das pessoas empresa. As pessoas hoje, elas são vistas e admiradas pelo que elas fazem, pelo que elas são. Então, hoje, a gente tem condição de escrever, de trabalhar, de divulgar coisas de uma maneira muito pessoal. Sim, eu gostei, eu falo bem, aquilo está divulgado. E eu sou muito verdadeira, Patrícia. Acho que esse meu perfil jornalista me traz isso. Eu não falo do que eu não gosto. Então, o que eu falar é porque realmente eu estou gostando. Eu não consigo ser diferente. Mas, assim, o mercado, ele se restringe. Quem quiser trabalhar em mídia vai estar restrito. Mas quem quiser fazer um bom trabalho em termos de produção de conteúdo, tem startups de conteúdo muito legais em São Paulo, sendo criadas a todos os dias por jovens empreendedores. A produção de conteúdo é uma coisa assim que está ampliando muito para quem tem visão. Você pode escrever sobre livro, você pode escrever sobre pedra, mas você pode escrever sobre o que os outros querem ouvir. E esse é um canal que está se abrindo através de algumas ferramentas para os jovens. Né? BuzzFeed, Vimeo, tem várias ferramentas que têm um conteúdo próprio para o jovem. Então, pega aquele assunto que está acontecendo e aí uma startup, a pessoa super inteligente vai lá, pega aquele assunto e trabalha de maneira que aquilo seja interessante. Eu já cheguei na minha casa e a minha filha está me falando de assuntos do cotidiano. Eu falei, você leu o Estadão? Ela falou, não, eu vi no BuzzFeed, eu vi não sei onde. Nossa, que legal! É verdade. Ela ouviu aquilo. Então, tem mercado para quem quer trabalhar com produção de conteúdo. Jornalista que quer trabalhar com produção de conteúdo, assim, mas tem que se aproximar da capital, tem que se aproximar do que está acontecendo, tem que fuçar.
Não basta, tem que conhecer outras culturas. Eu costumo dizer que todo jornalista ele tem que viajar, ele tem que falar uma segunda língua. Tem que ler muito. Ele tem que ler, é isso que eu ia falar. Se ele não consegue viajar propriamente porque não tem condição, e a gente sabe que os salários no Brasil são difíceis, leia. Leia, conheça autores, conheça vários modelos de texto. Isso faz você viajar muito, e na hora que você vai produzir um texto, você tem conteúdo, você não precisa plagiar nada. Então, você senta, às vezes as pessoas falam para mim, nossa, eu te passo uma coisa e você senta e escreve. Puxa, eu sento e escrevo porque eu faço isso há muito tempo e porque eu me obrigo a ler. E só escreve quem lê, gente. Não tem jeito, não tem fórum. Quem lê, só escreve, que só tem repertório quem lê. E vale também destacar que esse cenário que a Cássia comentou existe na cidade de Ribeirão Preto, em Santos também, com esse mesmo pool de midiáticos, né? E agora, gente, em março, a Rio Content chega no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, para discutir também essa questão do conteúdo. Quem está afim, vale a pena pesquisar, porque é um grande mercado que vem por aí. Agora, Cássia, a gente tem uma postura também hoje muito forte, né, dos vídeos, na exceção de vídeos no YouTube, de internet, criados por, muitas vezes, por mães que colocam suas filhas, diversos perfis. Como é que você olha também para essa exposição absurda que se criou no mercado que gera milhões, que eu, quando vejo os números, eu falo assim, esse youtuber ganha isso, uau, né? Que é um mercado num contexto hoje sociopolítico muito complicado e que expõe demais a intimidade, né? Vídeo o tempo inteiro, mostrando o que se come, o que se bebe, o que se faz. Como é que você olha para isso? Eu acho que isso é uma discussão filosófica, tá? É uma discussão complicada. Eu tenho um Facebook com quase 5 mil pessoas. Eu me limito a tirar algumas pessoas para não passar dessas 5 mil pessoas, porque eu não quero ter o segundo, né? E como eu uso isso? Eu estou falando por mim. E como eu uso isso? Eu coloco assim um pouco do que eu vivo, porque eu sei que as pessoas têm curiosidade sobre a minha vida. Então, até onde eu acho que não vai interferir no meu dia a dia, eu coloco. E aí eu vou intermeando com alguns assuntos que eu acho interessante. E incrível, quando eu posto qualquer coisa que mostra o meu cabelo cortado ou eu maquiada, dá um monte de curtir. Quando eu posto alguma coisa de algum cliente, dá 1 ou 2. Então, a gente vai percebendo que as pessoas têm interesse pela vida pessoal do outro. Então, as pessoas precisam entender que precisam se resguardar, tem que perder a ingenuidade. A internet tem um alcance absurdo. E eu tenho a sensação que muita gente não tem noção disso. Quando põe uma criança num vídeo... Meu filho, eu penso que é demais. Sabe, eu prefiro acreditar que o ser humano tem alma boa. Mas hoje em dia a gente tem que contar com o lado ruim de cada um. Às vezes você está mostrando aquela criança linda e feliz e alguém que está vendo não conseguiu aquilo que você conseguiu. Isso traz, por isso que eu falo que é uma discussão filosófica, até onde eu quero mostrar a minha felicidade, que isso pode incomodar. E isso vai me gerar dinheiro? Vai, eu conheço blogueiras que estão ganhando uma fortuna mostrando suas casas, suas vidas, seus dias, o que comem, como dormem, não sei o quê. Mas é passageiro, Cássia, mas isso também é passageiro. É passageiro. Tem um nicho agora. Cansa, entendeu? Esse dia a dia do outro cansa também. E você tem que construir uma vida própria. E isso está formando o que a gente estava conversando, né? Pessoas cada vez mais inseguras, mais frustradas, mais invejosas. Aquela coisa, ele faz isso, como é que eu não consigo fazer? Ele tem aquilo, como é que eu não consigo ter? E eu afirmo, eu acho que enquanto o ser humano está gastando energia invejando o outro, ele devia gastar conquistando, dando seus próprios passos, né? A mesma energia, o mesmo tempo que eu estou assistindo a vida do outro, eu estou construindo alguma coisa para mim. Então, essa exposição, para mim, é muito negativa. Tem que ter equilíbrio em tudo, né, Patrícia? Eu acho que esse é o grande segredo, né? Só quero compartilhar uma com você, com o pessoal de casa que eu ouvi esses dias, que quem realmente está feliz não fica postando no Facebook, porque não tem tempo. Eu concordo. É verdade. Né? Eu viajei agora no fim do ano, acho que eu postei 3 fotos. Por quê? Porque as pessoas pediam. As pessoas que te amam, né? Que te amam. Aí é uma outra ligação, né? Mas aí foram 3 fotos, assim, que era de momentos muito felizes que eu queria compartilhar. Porque eu sou assim. Eu prefiro ter alegria todos os dias. De manhã eu tenho 2 escolhas. Ou eu vou acordar feliz ou eu vou acordar triste. Todo mundo tem problema. Aí eu sento na minha cama e falo, não, hoje é mais um dia feliz. Vamos que vamos. Gente, é sobre isso que eu quero falar no próximo bloco. Como é que essa mulher linda se mantém linda, super ativa com a empresa, com a universidade, e ela é mãe de 2 filhos. Uau, como é que é tudo isso, hein, Cássia? No próximo bloco ela responde. Um breve intervalo, a gente já volta.
E nós estamos de volta com o nosso Tarde VIP nesse bate-papo delicioso com a jornalista e assessora de imprensa Cássia Gargantini, que está aqui comigo. Eu finalizei o bloco anterior falando sobre esse equilíbrio aí, como é que você consegue manter tudo isso. Mulher, que tem uma exigência incrível, né, do dentro, do fora, mãe, professora, coordenadora, que tem esse universo que exige também, e empresária. Como é que essa balança fica aí, Cássia? E mulher, né? Claro, esqueci do grande, como é que é, né? E mulher também, e aí? Assim, olha, eu trabalho 12 horas por dia, né, Paty? Eu começo 9 horas da manhã e termino 10h30, 11 horas da noite, quer dizer, um pouco mais de 12 horas. Então, mas outro dia eu parei e fiquei me perguntando, quando isso tudo acabar, será que eu vou me acostumar? Porque acaba. A gente tem que ter a consciência de que a gente tem tempo. Nossa, que forte isso. Acaba, a gente tem tempos para algumas coisas, né? Então eu fico me perguntando, mas eu quero aproveitar ao máximo isso, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço. Os meus filhos são um prazer à parte, trabalhei muito para eles estudarem, para eles serem hoje o que eles são, que são profissionais muito bacanas. E hoje eles entendem, eles admiram, eles curtem. E aí o que eu faço? Todo final de ano eu tiro pelo menos 15 dias de férias com eles. E eles já são adultos. E eu também me pergunto, isso também vai acabar? Porque eles vão casar, vão ter seus próprios filhos, eu não posso ser a mãezona chata. Mas enquanto eu consigo levar tudo isso, eu sou muito feliz. E aí entra o lado mulher também, que eu estou me obrigando a fazer minha caminhada, minha ginástica. Eu vou ao salão toda semana, eu faço a minha unha, eu pinto meu cabelo. Eu não deixo de fazer isso, né? Porque faz bem. Mas isso, a maturidade te ajudou a ter esse equilíbrio realmente? A maturidade, o dia a dia, o bater a cabeça e voltar, foi isso? Exatamente. Eu hoje, alguns clientes ligam, e isso é inerente do ser humano, né? O WhatsApp está fazendo a gente perder um pouco a liberdade. Então, Cássia, eu quero que você venha aqui agora. Eu lamento, mas agora eu não posso ir. Por quê? E aí o cliente às vezes responde, mas como? É muito importante. Eu entendo a importância. Eu sei que a gente tem que conversar, porém, eu tenho que agendar amanhã ou depois, quando eu vou conseguir ir até aí. E o cliente se surpreende. Opa, então tá bom, então você pode vir depois de amanhã? E a coisa calma. Mas é a maturidade que traz isso, que faz você perceber que você não vai perder nada. Você só vai perder o seu desgaste de cancelar tudo que tem para você para ir atender uma outra pessoa porque ela quer naquela hora. Simplesmente porque ela quer naquela hora, né? Quer naquela hora. Então, assim, eu tenho meu horário para caminhar, eu tenho meu horário para minha filha, para ir fazer a unha com ela, eu tenho meu horário para mim, para ouvir música, eu tenho meu horário para orar. Eu gosto. Eu fiz a escolha por ter fé, Patrícia. Também são escolhas. Ou você tem ou não tem. Não adianta a gente. E eu tenho fé, então eu tenho meu tempo de orar, eu tenho meu tempo de caminhar, eu tenho tempo para isso. E quando eu me desrespeito, aí eu fico nervosa. Então é a maturidade. Era aquele mau humorzinho, né? Você fica com aquele mau humor que você não sabe de onde vem. Exato. Que falam TPM. Que TPM, amigo? É que eu me desrespeitei porque outra pessoa queria daquele jeito, que não dá. Entendeu? Mas a maturidade vai te mostrando que se você souber organizar o seu tempo de forma inteligente, você consegue fazer tudo. Né? Então, vou até pular carnaval esse ano. Que ótimo, fico muito feliz com isso. Agora, Cássia, a gente está colocando assim a forma do seu equilíbrio, do seu tríade, mas eu sei que tem alguém também muito importante para você na cidade de Santos. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa ligação de Santos e qual momento que ele mais te inspira. Você ver a vitalidade dele e o fazer acontecer dele também é uma forma de se inspirar e se espelhar também até hoje? Meu pai foi um grande empresário e continua sendo um grande empreendedor. É um homem que vai fazer 76 anos agora, dia 16 de março. Ele tem um site, o Divertidosos. Daqui um mês. www.divertidosos.com.br. Eu já entrei, é muito legal. E um dia ele virou para mim, há uns 2 anos atrás, e falou: filha, eu preciso entrar nessa coisa de modernidade. Eu quero ter um blog. Eu falei: como? Você quer ter um blog? Mas você sabe o que é um blog? Claro que eu sei. Eu já perguntei. E eu falei: e como vai chamar? Ele: Divertidosos, diversão para idosos. Eu falei: uau. Você continua me ensinando. Bom, são 2 anos de sucesso. Ele já foi para todas as emissoras de TV, já deu entrevista. Ele sai nos jornais toda semana, ele é cumprimentado na praia. Ele é o seu Guilherme Gargantini. O ano passado, no Dia do Idoso, ele fez uma ação com 150 idosos para assistir o filme O Senhor Estagiário, com pipoca e guaraná.
tá? Em parceria com o cinema, levou todo mundo para lá, porque o filme mostrava um homem da terceira idade começando a trabalhar como estagiário. Um homem com mais de 70 anos recomeçando a trabalhar. E o quanto que ele agregou. O filme é muito legal, por sinal. O quanto que ele agregou para a empresa que ele foi. E ele quis levar todos os idosos para motivá-los. E eu fui, a sessão de cinema estava lotada, o cinema fechado. E eles saíam para pegar mais pipoca e voltava, aquela coisa assim. E eu estou feliz. Então, meu pai é uma inspiração. Quem puder entrar no site, ele conta piada, ele conta história, ele fala de mim e da minha irmã, que eu tenho uma irmã gêmea. Essa história é muito divertida. É engraçado? É estranho ter irmã gêmea? É muito bom. Como é que é? É muito bom, é muito bom. A gente nunca se sente sozinha. Acho que isso é parte da minha alegria também. Acho que nunca senti... Na verdade, eu nunca me senti sozinha. Eu sempre tive alguém, que é a minha irmã. Isso é uma coisa... Isso é uma coisa muito bacana. E meu pai faz isso, ele conta as histórias da gente, ele põe foto da gente criança. Ele faz umas coisas que a gente olha assim, às vezes a gente chora, às vezes a gente ri, às vezes a gente liga para ele e fala: dá para tirar isso, porque é muita exposição. É muito mico, pai. É muita exposição. E ele trabalha, agora ele tem uma parceria com uma rádio de Santos, ele fez um passeio com muitos idosos para conhecer a praticagem lá de Santos, de barco. Ele levou idosos para o teatro a semana passada numa parceria com uma peça de teatro de São Paulo. Ele não para. Então vale a pena